Vamos para mais uma live. E nessa live eu quero falar sobre Deus e a criação, né? Falar sobre o universo, falar sobre a genealogia da Terra, entendeu? Falar sobre as obras básicas de Kardec, né? Sobre o prisma do espiritismo, né? Dentro da visão espírita. A teologia dentro da visão espírita. Então, para isso, eu tive que estudar o que é o catecismo, como é que o catecismo estuda Deus, como é que a teologia vê Deus, entendeu? Como que Deus é visto pelas outras religiões, né? Protestantes, hinduístas, entendeu? Para ter uma ideia de como promover uma ideia própria ou espírita acerca do que é Deus, entendeu? Então, para isso, por exemplo, eu peguei o Vedanta, peguei a ideia católica de Deus, né? O catecismo, né? Peguei a ideia protestante, entendeu? Peguei as principais religiões. Então, o que é Deus, né? Deus, é a suprema inteligência do universo, causa primária de todas as coisas. Mas o que que isso significa? Ele é anterior, ele não é um sol, entendeu? O sol, um sol espiritual. O sol espiritual ainda carece de uma causalidade, entendeu? Então ele é a causa máxima, entendeu? O sol espiritual seria mais Jesus, né? Então Deus, ele é uma causa primária de tudo, entendeu? Ele é anterior a Jesus, infinitamente anterior a Jesus, entendeu? Então Deus, ele, vamos botar assim, ele é um insondável criador do universo, criador da criação. Ele está na criação, mas ao mesmo tempo ele não está na criação, entendeu? Então ele está fora da criação, mas ao mesmo tempo ele está dentro da criação. Então ele é imanente, mas ao mesmo tempo ele não depende da criação, entendeu? A criação é que depende dele para sobreviver, para viver, para ter a vida, entendeu? Então é basicamente isso. Então, por exemplo, em todas as obras básicas de Kardec e as obras subsidiárias, elas vão falar sobre esse Deus, entendeu? E Deus está, por exemplo, no livro Gênese, de Allan Kardec, ele está no livro dos Espíritos, ele é a primeira parte do livro dos Espíritos, ele está no céu e inferno, entendeu? Ele está na Gênese, ele está no que é o Espiritismo, entendeu? Está nas obras póstumas, ele está basicamente no livro dos médiuns, então ele está basicamente em toda a estrutura da doutrina espírita, mas ele também está nas principais religiões que existem no mundo, entendeu? Inclusive no budismo, entendeu? No ateísmo. Porque para você ter um ateísmo, você precisa ter um teísmo, entendeu? Como que você vai fazer algo ateísta se você não tem uma concepção de Deus? Entendeu? O ateísmo esclarecido, ele é ateu porque ele estudou a visão de Deus, entendeu? Então não é bem essa visão, a visão de Kardec não é bem essa visão que é narrada pelos pastores, entendeu? Pelo clero, entendeu? Não é essa visão, entendeu? É uma visão diferenciada,
extremamente diferenciada, entendeu? Porque para o clero, Deus é como se fosse tipo assim, o universo é como se fosse a mente de Deus, entendeu? O universo é como se fosse tivesse a mente, o espírito, a mente e o corpo, entendeu? Fosse Deus, entendeu? Fosse Deus num aspecto assim macro, entendeu? Fazendo a visão macro. Então, Deus, ele é acima disso tudo, entendeu? Nós é uma pobreza, nós não conseguimos definir Deus porque nós temos uma pobreza de linguagem, entendeu? Então é basicamente isso que eu gostaria de trazer para vocês aqui, ok?